Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe, queridos. Ótimo dia para vocês. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tá aí, deixa eu ver quem tá tanto aqui. Francinaldo, Deus abençoe, Francinaldo. Paz do Senhor. Edilson, paz do Senhor. Maria, paz do Senhor. Acho que o Deise, acho que é o Neilson, paz do Senhor. Jefferson, paz do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, todos os irmãos que já estão conosco. Boa tarde, bom almoço para vocês. Em nome de Jesus. Tem mais irmãos chegando. Estava tentando colocar aqui um hino sobre a oração, mas o computador está meio desobediente. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tem mais gente chegando. O Arnaldo está aí, a Lidiane. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, nós já vamos refletindo aqui para não perdermos tempo, porque tempo é ouro, né, queridos? Amados, nós estamos no terceiro dia da nossa reflexão sobre os 4 níveis da vida de oração de Jesus. Nós falamos o primeiro nível, que foi priorização. O segundo nível falamos ontem, que foi temporização. E hoje falaremos da direção, que é o terceiro nível. Tudo isso pautado, baseado, sustentado na vida de Jesus, vida prática da oração de Jesus, e também escrito na sua palavra, que é o nosso livro base, modelo, sustentáculo para fazermos as exposições e aprendermos poderosamente. Então hoje, queridos, nós vamos falar sobre o terceiro nível da vida prática de oração, que é exatamente direção. No primeiro nível, a gente falou sobre priorização, Marcos 1,35. Ontem falamos o segundo nível, que foi temporização, gastar tempo na presença de Deus. E ontem nós lemos Lucas 6,12. Hoje leremos Lucas 6,13. Mas para você entender o 13, é preciso a gente ler o 12. Então eu vou ler o 12 e o 13 de Lucas capítulo 6 para poder começar a nossa reflexão em nome de Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração, olha aí, a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Então ontem nós falamos, querido, o segundo nível da vida de oração que nós também devemos ter, que é temporização, é achar um tempo dentro do nosso tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Então isso é uma realidade vigorosa para a nossa vida. Nós falamos ontem exatamente em Lucas 6,12, sobre a oração, o sacrifício para a oração, o horário da oração e o tempo que se passa na oração com Deus. Está no versículo 12 do capítulo 6 de Lucas. Então veja só, Jesus então passou a noite em oração a Deus, é o que diz o versículo 12 que nós acabamos de ler nesse exato momento. Então após ele passar a noite em oração, o versículo 13 inicia assim: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Há uma versão que vai dizer assim: e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolo.
a versão que vai dizer e os designou ou e os nomeou. Então vamos lá. Irmãos, Jesus nos ensina que a oração é a base para termos direção de Deus nas nossas vidas. Veja que ele subiu ao monte para orar, passou a noite orando, mas ele tinha um propósito específico nessa oração. E nós vamos descobrir no versículo 13 e 14 que o propósito era de fato, de verdade, nomear, escolher, chamar os seus discípulos para trabalhar com ele. Ou seja, Jesus precisava da direção como homem para poder escolher o seu colégio apostólico. Ele como mentor, ele como aquele que sabe muito bem ensinar, precisava escolher uma gama de homens para poder instruí-los, para que eles dessem prosseguimento, para que eles dessem avanço à obra do reino de Deus. Então vejam, irmãos, aqui nós percebemos que Jesus não fazia as coisas por si só. Jesus nos ensina que o princípio da submissão para fazermos a missão. Então vejam, irmãos, vivemos numa cultura hoje em que as pessoas querem fazer as coisas por si só. Ou seja, elas querem fazer as coisas para dar certo porque elas acham que daquela forma, daquela maneira, dá certo. E eu e você corremos os riscos terríveis de caminharmos na nossa própria rota. E quando caminhamos na nossa própria rota, a tendência é de fato e de verdade bater a cabeça. Então Jesus nos ensina que tudo que devemos fazer nesta vida, ela precisa ser principiada ou precedida, porque ela tem a capacidade de nos pulsar para termos uma direção. Eu gosto muito das etimologias das palavras e eu acho muito interessante. A etimologia da palavra direção, do latim direction, significa exatamente ir numa linha direta, numa linha reta, sem oscilar. Lembra de Josué capítulo 1, versículo 8? Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, isto é direção. Direção. Então, direção é correr de encontro ao alvo. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, ou seja, para chegar no alvo precisamos de uma direção, e essa direção só pode ser alcançada quando nós alcançamos ela através da oração. Então vamos lá. O que a oração ela é capaz de nos dar? Primeiro, a oração ela nos dá a direção para falar. Vou repetir. A oração ela nos dá a direção para falar. A Bíblia diz, queridos, em João capítulo de número 8, versículo de número 28, veja só, Jesus não falava o que ele queria, ele falava o que ele recebia. Então isso é importantíssimo. João capítulo 8, versículo 28, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, quem disse foi Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, quem sou. E que nada faço por mim mesmo. Olha que submissão. Mas o que o Pai me ensina, espírito de aprendiz, isso eu falo. Então, nós temos a submissão de Jesus, nós temos a sensibilidade de Jesus para aprender, porque o Pai ensina, ele aprende. Terceiro, nós temos a linguagem derivada de Jesus, o que ele me ensina, o que ele me passa, o que ele me mostra, eu falo. Então veja, a oração, ela nos dá a direção para poder falar. Então a gente fala, a gente tem que saber o que falar e como falar. Vou repetir, a oração, ela nos dá a base para falar, isso é a linguagem, o que falar, isso é conteúdo, e como falar, isso é inteligência. Vou repetir. A oração nos dá a direção para falar, esta é a linguagem, o que falar, esse é conteúdo, e como falar, isso é inteligência. Falar é exatamente expressar. Então a gente fala aquilo que Deus nos dá. O que falar é o conteúdo daquilo que você está expressando,
falando. E como falar é inteligência. Lembra do que o proverbista Salomão disse? O proverbista Salomão disse que as palavras ditas a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Ou seja, isso mostra a inteligência daquele que fala, com o conteúdo que fala, com a derivação do que se fala. Ou seja, a oração, a gente aprende a linguagem de Deus. Lembra que eu falei ontem? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais a linguagem de Deus você aprende. Então essa linguagem é perfeita para você falar, para eu falar, para nós falarmos. Então veja que a oração, a primeira direção que ela nos dá é para poder falar. Tem gente falando o que não aprendeu. Tem gente, meus irmãos, que não aprendeu que a rota para se falar é precedida pela dialogação, pela conversação com Deus. Então veja, olha o que diz Isaías capítulo 50, versículo 4. Dobra a sua atenção. João Pedro, lindo, Deus abençoe. Olha o que diz o texto. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele quem Deus, desperta os meus ouvidos todas as manhãs. E todas as manhãs eu ouço e aprendo como seu aluno. Gente, isso é genial. Isso é formidável. Isso é uma profecia de Isaías a respeito de Cristo, no seu ministério, como ele ia falar, como ele ia se expressar. Gente, que a Jesus está pautada nessa profecia messiânica de Isaías em três coisas. Primeiro, a dádiva de Deus, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. É Deus quem dá a capacidade de falarmos, de expressarmos. Isso é reflexo da misericórdia de Deus e do tempo que se gasta com Deus na sua presença, oração. Segundo princípio que sustentava a fala de Jesus é exatamente a sensibilidade para aprender. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Olha a expressão. Ele, Deus, desperta meus ouvidos todas as manhãs, para que eu ouça e aprenda como seu aluno, para que eu ouça e aprenda. Veja, Jesus falava aquilo que ele aprendia. Tem gente querendo falar hoje aquilo que não sabe, aquilo que não aprendeu. Então, a oração, queridos, ela nos dá a capacidade de falar, mas ela também nos dá a capacidade de entendermos que precisamos aprender para poder falar. Essa é a direção. E terceiro, o tempo exato para falar. Olha o que o texto diz. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo, não é o meu, a seu tempo, uma boa palavra que está cansado. Porque quando a gente fala o que a gente pensa, por mais que seja inteligente ou sábio, não atinge o coração. Por isso, é muito bom crivar. Nem tudo que se pensa fala, mas tudo que fala deve ser pensado. Então Jesus falava que a palavra dele era exatamente no tempo de Deus. Que a palavra, quando é falada no tempo, ela se encaixa perfeitamente na situação, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento que a pessoa esteja falando. Então a primeira verdade que nós aprendemos, que a oração, ela nos dá direção para falar. Então minha irmã, meu irmão, jovem, obreiro, líder que está aí, peça a direção a Deus para falar com os seus liderados, para falar com seu esposo, para falar com seus filhos, para falar em qualquer situação. Não fale aquilo que você deseja falar, porque às vezes o desejo, a gana de querer falar aquilo que a gente sabe, ela exatamente não flui da maneira correta. Então peça para Deus te ajudar a dar a palavra, porque quando Deus dá a palavra que você fala, como diz na nossa terrinha, que eu amo de paixão, Rio Grande do Norte, é batata, meu filho, é prego batido e ponta virada. Amém? Então vamos lá, que a hora voa. Segundo, a oração nos dá a direção para tomar decisões. Olha que coisa interessante. Deus vai falar com muita gente agora, hein? A oração nos dá a direção para tomarmos decisões. Veja, nós não podemos tomar decisões por si mesmo ou por nós mesmos. Porque as nossas decisões, na maioria das vezes, não são verdadeiras, não são convictas, são falhas.
Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que tudo. Quem o conhecerá? Versículo 10 responde: eu, o Senhor, esquadrinho, conheço e perscruto o coração e os pensamentos. Então, precisamos orar para que a oração nos dê a direção. Foi o que Jesus fez. Veja só, o versículo 13 diz que quando ele terminou de orar, 3 coisas ele fez. Quantas coisas? 3. Ele chamou, ele escolheu e ele nomeou. Ele chamou, ele escolheu e ele nomeou. Preste atenção, queridos. Ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Irmãos, isso aqui é bem interessante. Jesus chamou a si os discípulos. Veja, os discípulos estão no plural. Então havia ali muitas pessoas, muitas. Então Jesus chamou a si os discípulos, que era muito. Após chamar a si os discípulos, ele fez a peneira. O texto diz: escolheu. Chamar é alcançar pela voz. Escolher é joeirar, ou seja, é crivar. Tem muita gente aqui, eu vou passar pelo crivo para saber quem de fato é de verdade, vai trabalhar comigo e vai fazer as coisas. Sabe o que é isso? Decisão. A oração nos dá a direção para tomarmos decisão. O texto diz: escolheu dentre eles. A expressão dentre é uma preposição no meio de, ou seja, de tantas discípulos que ele tinha, ele saiu, entendeu? Dentre eles, 12 que escolheu, diz que ele nomeou ou designou. Então a oração tem a capacidade de nos dar a direção para tomarmos decisões. Como? Chamando, escolhendo e nomeando. Chamou, escolheu e nomeou. Chamou os discípulos, escolheu os apóstolos e também os nomeou. Partindo desta visão bíblica, partindo desta lição do texto, nós precisamos entender de que as nossas decisões precisam ser precedidas pela oração a Deus ou com Deus, que nos dá a direção para agir. Não tome decisões precipitadas. Irmãos, tomar decisões precipitadas é bater a testa, é ter prejuízos. Então, todas as vezes que eu decidi fazer as coisas por si só, eu bati a testa. Todas as vezes que eu decidi fazer as coisas, eu vou fazer, eu consigo fazer, eu sei fazer, dessa maneira dá certo, eu bati a testa. Existem 2 coisas, irmãos, que fazem parte da minha vida. Primeiro, é a direção de Deus. Segundo, é exatamente o apoio direcional da minha esposa. Vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, é a direção de Deus. Sem a direção de Deus não dá. Segundo, é o apoio direcional da minha esposa. Meu irmão, se eu fizer alguma coisa em discordância com a minha esposa, que já aconteceu muitas vezes, hoje é uma raridade acontecer, eu sempre me dou mal. Por quê? Porque isso é um segredo do relacionamento, não só meu. Na verdade, deveria ser de todos, mas muita gente não tem essa questão. Tem gente que faz por si só. Eu casei, o casamento, irmãos, é a junção das ideias. Entende? Então, se eu fizer alguma coisa sem o aval dela, meu filho, vixe, meu pai, é bater a testa, filho. É bater a testa. Quando eu chego em casa, a cara dela tá a cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, do Afeganistão, e eu não tenho nem o que dizer, meu irmão. Não tenho nem o que dizer. Nem o que dizer, nem o que falar. Então, meus irmãos, a direção, a segunda coisa que a gente quer que a oração faz, ela tem a capacidade de fazer o quê? De nos dar direção para tomar decisões. Tome as decisões antes, ou melhor, depois que você ora. Amém? Terceiro, a oração nos dá a direção para agir. Jesus não fazia as coisas sem orar. Ele sempre orava para poder agir. Lembra de Mateus capítulo 14, versículo 23? Ele subiu para um lugar ermo, deserto, e ali passou a tarde orando. Quando ele desceu do monte,
quando ele desceu do monte, o texto diz que na quarta vigília da noite, Jesus subiu no monte para orar à tarde. Sabe que hora ele vai descendo do monte? Na quarta vigília da noite, de 3 às 6 horas da manhã. Jesus orava bem pouquinho, meu irmão. Então, vem lá na quarta vigília da noite, os discípulos estão apavorados, e aí ele vem caminhando sobre o mar. E eu acho isso aqui formidável, porque a oração nos dá a capacidade para a ação. E quando ele vem caminhando sobre o mar, os discípulos ficaram apavorados, caminhando por cima do mar, ficaram, é um fantasma, meu Deus, o que vai acontecer? A primeira palavra que Jesus disse, olha a direção, a oração deu a direção para ele agir. Ele disse, olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja que o texto não começa assim, ó, não temais, tende bom ânimo, sou eu. O texto começa, versículo 27 do capítulo 14, a parte B. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O sou eu está entre o tende bom ânimo e o sou eu, identificação. Não temais é segurança. Ou seja, entre o ter o ânimo e ter segurança, está o centro de tudo. Cristo, sou eu. Por que você tem que ter ânimo? Porque eu estou contigo, estou me identificando que eu estou contigo. Por que você não pode ter medo e ter o espírito, ou a certeza, a convicção de segurança? Porque eu estou contigo, sou eu, sou eu, sou eu. Então a oração nos dá a direção para agir. Lembra quando chegaram para Jesus e contaram que Lázaro, seu amigo, estava enfermo? Jesus, capítulo 11, versículo 6. Jesus não foi naquela hora. Só foi dias depois. Por quê? Se ele vai naquela hora, ele ia por ele mesmo. Mas ele, de fato e de verdade, entendeu, irmãos, a hora de visitar a Lázaro para que a glória de Deus fosse manifestada de uma maneira mais poderosa, mais aviltante, mais magnífica. Como foi o caso? Ele chegou lá, depois de 4 dias, tirou Lázaro do túmulo, a glória de Deus foi manifestada e muitos judeus creram nele. Então Jesus sabia, irmãos, a hora de mudar por causa da oração. Lembra do casamento em Caná da Galileia, em João 2? Chegaram para Jesus e disseram, acabou o vinho. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, a oração nos dará a direção e a capacidade de entendermos o momento de agir. Em várias ocasiões, Jesus saía dos lugares porque entendia que não era a hora dele se manifestar, a hora dele agir. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, também deve acontecer comigo e com você. A oração nos dá a capacidade para agir. A oração nos dá a capacidade para agir. Amém, amados? E para encerrar, quarta lição, a oração nos dá a direção para caminhar. Para caminhar. Veja que em Lucas capítulo 13, versículos 22, o texto diz, percorria cidades e aldeias, ensinando e pregando. Percorria cidades e aldeias, ensinando e pregando. No versículo 31, alguém chegou e disse assim, ó, Herodes está querendo te matar e você ainda está por aqui. Jesus disse, parece que Jesus nessa hora tinha a veia nordestina, diga aquela raposa. Tá aqui, ó. Retira-te daqui que Herodes quer te matar. Jesus falou assim, ó, diga aquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Importa caminhar. A oração nos dá a direção para caminhar. Irmãos, é aqui que eu acho interessante. Por quê? Porque a oração nos ajuda a entender que temos uma rota para ser traçada. Mas essa rota só pode ser traçada quando a gente entende qual deve ser a firmeza dos passos que traça nessa rota. Por isso, o salmista no Salmo 27, versículo 11, ele disse assim, ó, ensina-me o teu caminho e guia-me pela tua vereda. Veja só, ele pede para Deus ensinar o caminho que ele quer andar. Só que tem gente que quer que Deus ensine o caminho que ele tem que andar, mas não quer entregar o seu para Deus. Você entendeu isso aqui? Por isso no Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará.
Quem quer aprender o caminho de Deus tem que entregar a rota do seu a Deus. Você entende, meu irmão? Então eu e você precisamos, de fato e de verdade, entendemos que Deus tem um caminho para andarmos. Mas também precisamos entregar a nossa direção, a direção da nossa vida a Deus. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, veja, você tem que entregar, confiar e esperar. Entregar, confiar e esperar. Pastor, mas como que eu vou caminhar? Sabe como é que você vai caminhar? Salmo 32, verso 8. Senhor, guia-me com os teus olhos. Guia-me com os teus olhos. Irmãos, é Deus quem vai te guiar no caminho que Ele te colocar. É Deus quem vai te guiar na direção que Ele vai colocar. Então aguarde, espere. Deus está te dando direção através dos olhos dele. Não caminhe através dos seus. Caminhe através dos olhos que Deus estabeleceu para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu casamento, seus negócios, em nome de Jesus. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. A direção nos dá a capacidade para falar, para tomar decisões, para agir e para caminhar. Para finalizar, sabe onde é que a nossa caminhada vai terminar? No céu, com Jesus. Então não permita que as calamidades, as adversidades, as friezas, os desânimos tomem conta da sua vida e jogue a sua vida de um lado e para o outro. Avance. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Avance em nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos aqui, Gil, Jefferson, Edilson, Adina, Lidiane, meus inscritos aqui, deixa eu ver, meus inscritos, acho que é Cássia, Maria, Michele, Arnaldo. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Aqueles que podem tirar aí aquele print, tá, irmãos, e nos marcar lá no history e compartilhar, sempre vou deixar aqui salvo para você depois, se quiser ler mais uma vez, ou melhor, assistir mais uma vez e abençoar a vida. Irmão, compartilha, marca alguém para ouvir essa palavra. Tenho certeza que Deus falará profundamente, poderosamente aos corações. Deus abençoe seu dia, meu irmão, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos o último nível. E aí, irmão, como diz aí, a coisa é maravilhosa amanhã, tá, irmãos? A coisa, o pé de bolo vai ser maravilhoso amanhã, em nome de Jesus, no quarto nível de Jesus. Tá bem, queridos? Deus abençoe, amados. Grande abraço.